Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e com muita satisfação que eu chego aqui nesse momento para dar prosseguimento ao estudo que estamos fazendo e hoje terminando essa série. Se você precisa da bênção de Deus, faça essas coisas. Nós vamos hoje estudar sobre o Espírito Santo. É um tema que eu particularmente gosto muito, me diz respeito, porque depois que eu recebi o Espírito Santo, depois do dia 4 de fevereiro de 1969, a minha vida transformou-se por completo. E desde então, eu tenho tido um relacionamento com Deus que eu não julgava ser possível, que eu não entendia que era possível para uma pessoa ter. E louvado seja Deus por essa experiência bonita, linda que Ele me deu, que eu tive com Ele há muitos anos atrás. E eu espero que você que está agora me assistindo, se você ainda não tem uma experiência com o Espírito Santo, que você me acompanhe durante essa programação. Eu vou tentar aqui traduzir da melhor maneira esse assunto, mas eu confio que o próprio Espírito Santo há de revelar a você o significado da pessoa ser cheia com o Espírito Santo. E eu espero que nesse programa muitas pessoas que amam a Jesus, que são de Jesus, recebam o batismo no Espírito Santo. Alguém pode falar, mas missionário, através de uma mensagem numa fita, o senhor acha que nós vamos receber o batismo do Espírito Santo? Pois é. Nós recebemos tantas bênçãos de Deus através de palavras registradas, escritas num livro chamado Bíblia. E quando lemos aquele livro, as palavras se tornam vivas para nós e nós recebemos as bênçãos. Uns recebem a salvação, outros cura, outros libertação, solução de problemas. E a mesma coisa agora. Não é que o importante que não é o missionário que vai lhe fazer ser batizado com o Espírito Santo. Porque quem batiza é o Senhor Jesus. Mas se você participar comigo agora, pode ter certeza que a palavra de Deus vai ser cumprida. Não são poucas as pessoas que foram cheias com o Espírito Santo porque alguma vez ligaram o televisor e me ouviram falar do Espírito Santo e receberam essa bênção. Como também pessoas ligaram o televisor, me ouviram falar da cura divina e receberam a cura divina. Milagres, alguns deles surpreendentes. Milagres, alguns deles poderosos, em que as pessoas descobriram pela palavra de Deus, através do meu ministério, que pertenciam a elas, oraram e Deus fez milagres. Tem até caso de pessoas, 2 casos eu conheço, uma pessoa em Manaus, a outra em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, que ligaram o televisor e estavam preparadas para cometer suicídio. Estava tudo preparado e o programa tocou no coração deles aquilo que eu falei, sendo que era uma fita gravada, eu já havia gravado preternamente, e tocou no coração e as pessoas receberam a palavra de Deus, se transformaram e hoje são pessoas completamente mudadas, são pessoas salvas, são pessoas transformadas. Meu senhor, minha senhora, eu acredito que isso pode ocorrer na sua vida. Eu creio que é dessa maneira que ocorre. A pessoa ouve a palavra escrita na Bíblia, pregada por um pregador numa fita de áudio, numa fita de vídeo, ou ouve a palavra, o pregador em pessoa, ele crê na palavra e esta palavra traz o poder de Deus para a pessoa. Como hoje vamos falar do Espírito Santo, vamos ter esse entendimento tão gostoso sobre a obra do Espírito Santo, eu acredito que o nosso Deus vai batizar, eu acredito que o nosso Deus vai renovar, eu acredito que o nosso Deus há de operar a vida de muitas pessoas que querem porque querem a bênção de Deus. Então vamos entrar agora no estudo propriamente dito sobre esse tema. É a lição número 7, receba o Espírito Santo. A primeira pergunta é o seguinte: por que precisamos receber o Espírito Santo? Vamos dividir em 4 pontos essa lição, e cada ponto com a sua subdivisão. Bom, por que eu preciso receber o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele é Deus, ele não é uma força só de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, o próprio Senhor Jesus nos informa aqui o seguinte, Mateus 28, versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos que Deus se compõe de 3 pessoas distintas, separadas, mas um único Deus. E uma dessas pessoas é o Espírito Santo.
O próprio Senhor Jesus, quando mandou que os discípulos fossem por todo mundo, pregassem o Evangelho, ele disse então que eles deveriam batizar os convertidos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se ele não fosse Deus, ele diria, batiza em nome do Pai e no nome do Filho. Mas não, ele incluiu o Espírito Santo. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, na minha vida falta uma pessoa da Santíssima Trindade. E essa pessoa é o Espírito Santo. Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque ele é Deus. Sem o Espírito Santo, eu não tenho Deus na minha vida. Quando eu recebo o Espírito Santo, o meu ser é completado com o Espírito Santo, ele é cheio com o Espírito Santo, com Deus, então não há lugar para um outro entrar. Também eu preciso do Espírito Santo porque ele é o outro Consolador. Está em João, capítulo 14, o Senhor Jesus está falando sobre o Espírito Santo, e ele diz o seguinte, João 14, no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que o Espírito Santo é o outro Consolador. Não existe um Consolador só. Existem dois. Jesus era um Consolador e o Espírito Santo é o outro Consolador. Então eu preciso do Espírito Santo porque eu preciso desse Consolador. O Senhor Jesus estava explicando o seguinte, ele estava pronto, prestes a voltar para o céu. Nos deixaria órfãos. E ele diz, não, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vós. E foi explicando. Depois ele colocou a coisa de maneira mais clara. Ele disse, olha pessoal, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então o Espírito Santo também é um Consolador, que foi nos dado para ficar conosco. Quando Jesus estava aqui, Jesus consolava os discípulos e as pessoas. Como é que Jesus consolava? A pessoa tinha um problema qualquer, Jesus mandava ele colocar a cabeça aqui, chora aqui, a pessoa chorava, é isso mesmo, a vida é difícil. Não. Como é que Jesus consolava? Jesus consolava da seguinte maneira, Jesus exterminava com o mal. Ele acabava com a fonte do sofrimento. Ele enxugava a lágrima, mas tirava a causa da lágrima. Assim aconteceu com aquela viúva de Naim, que ia sepultando o seu único filho. Jesus disse, não chores, tocou no esquife, mandou que o jovem se levantou e devolveu a sua mãe. Ele acabou ali com o sofrimento, ele consolou aquela mulher. Ele não pôs a mão no ombro dela, a vida é difícil, que será de você agora sem seu filho? Temos que orar muito para Deus suprir as suas necessidades. Não. Jesus coloca o consolo exterminando com a causa do sofrimento. Assim ele fez com o leproso, com o paralítico, com Jairo, que a menina havia morrido, com Marta e Maria, cujo irmão havia morrido. Jesus então era um consolador. O Espírito Santo é o outro consolador, para fazer hoje a mesma coisa que Jesus fazia. Meu irmão, esse consolador, ele foi nos dado para fazer o mesmo que Cristo fazia. Então nós precisamos para que nós possamos ter a mesma obra. Se você não tem o outro consolador, não espere muita coisa de Deus não. Aqui e acolá pode acontecer, mas quando o Consolador vem, meu irmão, é toda hora, é todo momento, onde você estiver, ali está o poder de Deus para fazer a obra. Ainda está por se entender o que o Espírito Santo é por nós. Eu saio daqui, vou ao aeroporto, pego um avião e salto no coração da África. Chego lá, pego um jipe e vou lá para o meio da floresta ou do deserto, onde for. Ali Deus está comigo. Ali eu posso reunir um povo e explicar para eles que eu sou ministro de Deus. Se eles me derem ouvido, eu vou orar por eles e o poder de Deus vai fazer a obra. Por quê? Porque eu tenho outro Consolador comigo. Agora, se eu não tenho, provavelmente nada vai acontecer. Se eu tenho outro Consolador, o diabo vem e toca em mim, o que é que eu faço? O poder de Deus destrui esse mal. E creio, na mesma hora eu sou curado.
Se você tiver o outro Consolador, você tornar-se uma pessoa forte, uma pessoa invencível. Então, vamos buscar esse Consolador? Outra razão pela qual eu preciso do Espírito Santo, eu preciso receber o Espírito Santo, é que ele é o meu ensinador. Vale para você também. No próprio livro de João, capítulo 14, versículo número 26, Jesus falando: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos dito. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em nome de Jesus, ele tem duas missões e eu preciso dele. Ele me ensinará todas as coisas. Ele vai me ensinar tudo que está na Bíblia Sagrada. Eu não entendo isso aqui. Espírito Santo, me ajuda. Mais dia, menos dia, eu chego àquela conclusão. Ué, missionário, eu pensei que a pessoa aprendia a Bíblia indo para um seminário. Às vezes, ela desaprende a Bíblia. Existem seminários que estão deseducando as pessoas. Elas estão desaprendendo a palavra de Deus. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, pode ser ela doutora ou analfabeta. O Espírito Santo ensina. E quando ele ensina, nós sabemos que aquilo é verdade. Então, essa é uma missão do Espírito Santo. A outra missão é de nos fazer lembrar tudo que foi dito. Às vezes, o inimigo se lança sobre nós, nos envolve, e nós sabemos que temos que resistir, mas eu não estou entendendo o que é que eu tenho que fazer, eu não entendo, eu não compreendo. Nessa hora, o Espírito Santo vai e nos lembra: eu não tenho que aceitar essa obra do inimigo. Ô demônio, você está amarrado. Você está proibido tocar em mim. Eu não lhe dou esse direito. Em nome de Jesus eu amarro a sua ação. E quando eu ajo assim, no mesmo instante, o poder de Deus entra em ação e eu recebo a minha bênção. Então o Espírito Santo me ensinará todas as coisas, me ensinará todas as coisas e me fará lembrar de tudo quanto foi dito. Por isso, eu preciso do Espírito Santo. Então eu vimos 3 razões pelas quais precisamos do Espírito Santo. Porque ele é Deus, sem ele nós não temos Deus conosco. Segunda razão, porque o Espírito Santo é o outro Consolador, sem ele nós não seremos consolados, como Jesus consolava. E terceiro, porque ele é o nosso mestre, ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo aquilo que nos foi dito. Vamos passar para o segundo ponto. Quem pode receber o Espírito Santo? Não é uma boa pergunta? Bom, primeiro o seguinte: a pessoa que não é salva, ela não pode receber. Só pode receber o Espírito Santo aquele que nasceu de novo. Está em João capítulo 14, versículo 17, o seguinte: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Meu irmão, a pessoa que não nasce de novo, ela pode esquecer que ela jamais receberá o Espírito Santo. Na verdade, o processo, nós estamos terminando aqui hoje, mas ele tem 3 fases. É chamado processo da salvação. Primeiro, a pessoa aceita Jesus como Salvador. Ela nasce de novo. Aí ela passa pelas águas, onde ela é circuncidada no Espírito, onde ela é despojada do corpo da carne, do corpo do pecado, é sepultado o velho homem, e ela sai das águas para andar em novidade de vida. Depois ela precisa receber o batismo no Espírito Santo, para ela verdadeiramente ser de Deus. Mas missionário, Deus não pode inverter a ordem? Das 2 últimas pode, da primeira não. O batismo com o Espírito Santo só pode acontecer depois que a pessoa é salva. Ele pode ocorrer em alguns casos antes do batismo nas águas, mas aí
como aconteceu na casa de Cornélio, a pessoa tem que ser logo mandada ser batizada, tem que passar pelas águas. Agora, primeira coisa que tem que se fazer é receber o Senhor Jesus como Salvador. O mundo não pode receber. Tem pessoas que acham, dizem, não, eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser salvo. Então você não me perdoa não, mas você não recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito contrário, que você tem que ser liberto dele. Ah, missionária, mas Deus sabia. Cornélio era um homem justo diante de Deus, pode ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ele mandou chamar a Pedro, o anjo mandou que ele chamasse a Pedro, que o Pedro lhe diria falar pelas quais deveriam ser salvos. Quando ele ouviu a palavra, aceitou, foi batizado com o Espírito Santo. Uma vez eu era rapazinho e na minha igreja apareceu um pregador argentino, que eu reputo como um falso pregador, e eu fiquei ali boca aberta, olhar para o meu pastor, e o meu pastor comendo aquela mentirada que o argentino dizia, e ele dizia num portunhol bem enrolado: hermanos, vós outros estáis muito preocupados porque o nosso Deus está batizando os católicos com o Espírito Santo. Vai acontecer dia que ele vai batizar os testemunhas de Jeová, vai batizar os budistas, os maometanos, os hinduístas, porque está escrito que é sobre toda a carne. Eu olhei para aquilo e disse: coitado desse pregador. Ele não sabe que carne, biblicamente falando, é a pessoa que aceitou Jesus como Salvador? Ele acha que carne é aquela pessoa que existe nesse mundo? Não! Antes da pessoa aceitar Jesus, o coração dele é de pedra. Quando aceita Jesus, ele passa a ser um coração de carne. Aí as coisas se transformam completamente, modificam. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, vai acontecer antes. Não tem jeito. Sobre toda a carne, quer dizer, sobre toda pessoa que aceitou Jesus. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, meu irmão, pode esquecer que você não vai ser batizado. Mas eu vou insistir e eu vou receber. Você vai receber um demônio, mas não o Espírito Santo. Para a pessoa receber o Espírito Santo, ele tem que nascer de novo, se converter. Aí o nosso Deus batiza, tá bom? E quem pode receber o Espírito Santo? Também todo aquele que pede. Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus está falando aqui, versículo 9 em diante. Então, além da pessoa ser salva, a pessoa tem que pedir, senão não recebe. Jesus disse assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então não basta ser uma pessoa só de Deus para poder ser cheio do Espírito Santo. Tem que pedir. Pedir biblicamente, que é a grande dificuldade. Eu, quando fui batizado, uns 6 meses antes de ser batizado, eu vivia diante de Deus chorando para Deus me batizar, pedindo, suplicando, e não recebia. Naquele tempo havia pouca luz sobre esse assunto do batismo do Espírito Santo. Eu fui batizado nas águas no segundo domingo de dezembro. Foi dia 8, dia 12, eu não lembro bem, de 68. Disseram: sem o batismo nas águas você não é batizado. Mas batizou, Deus batiza. Batizei-me, ainda levou quase 2 meses para eu ser batizado. Teve um dia que eu peguei a caneta e fiquei assistindo na rádio e marquei 7 igrejas no Rio que teria o batismo do Espírito Santo. Foi um domingo. Saía de uma, corria para outra, corria para outra, orei, busquei e não recebi. Por que Deus não me batiza? Fiquei assim chateado, tal. Aí eu fui passear no Espírito Santo, na minha terra, e na volta eu passei em Cachoeiro de Itapemirim e até na casa de um tio. Passei lá um pouco
e resolvi ficar aquele dia com ele e voltar no outro dia. Essa família é muito chegada a mim, gosto muito deles. E eu estou ali, acabou-se o jantar, eles foram assistir novela, eu subi uma escada para o terraço, mas como eles não entendiam a fé, para não depois abusar de mim, eu ficava olhando na escada, não vinha ninguém, eu orava, olhava e orava, e achava que eles não iam descobrir que eu estava ali orando, mas tempos mais tarde descobri eu soube que eles haviam me visto orar ali. Muito bem. Eu estava ali em consagração diante de Deus, Deus me batizava, eu disse: Jesus, eu não entendo, por que o Senhor não me batiza? Eu não estou em pecado, eu creio e tal, me ensina. Aí me veio assim, lá dentro de mim um desejo, fala assim, eu comecei, enrolei a língua e parei. Que é isso? Está amarrado. Isso é da minha mente. Mas espera aí, eu nunca falei nada da minha mente. Aí eu parei de novo assim, e fui falar, que eu falava assim palavras como se fossem só sílabas, como as crianças quando começam a falar, eles não falam assim, mamã, papai e tal. Eu comecei assim, falei, não, eu não quero, só quero se for a coisa real. Aí eu comecei orando e e fluiu aquela linguagem gostosa. Eu não sei o que orei aquela noite, mas essa família do meu tio, vários deles já aceitaram Jesus como Salvador. Talvez até tenha intercedido por eles lá naquele terraço. Isso aconteceu dia 4 de fevereiro de 69. E até hoje, graças a Deus, o Espírito Santo tem me inundado, tem me enchido e eu tenho sido uma bênção na mão do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a coisa melhor desse mundo é a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Depois que aceitou Jesus, não tem outra bênção maior. Mas missionário, então explica como é que a gente recebe batismo com o Espírito Santo. Pois no meu tempo, como eu disse, a coisa era difícil. As pessoas ensinavam muito pouca. Tem um versículo na Bíblia que manda você abrir a boca que Deus encherá. E o pastor veio dizer, abre bem a boca, eu abri aquele bocão. Ele abre bem, eu abria tão grande a boca, a pessoa até podia brincar com a minha campanha ali. E Deus não enchia. Mas eu não entendi que abrir é falar, é buscar a Deus. E como é que se recebe o batismo no Espírito Santo? Bom, se recebe conforme se recebe todas as bênçãos da Bíblia Sagrada. Ou seja, crendo. Sem crer não adianta nada. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus diz o seguinte, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Meu irmão, Jesus está falando que tudo que nós pedirmos, orando, preste atenção nessa palavra, porque nem sempre nós estamos orando. Às vezes, nós achamos que alguma coisa que fazemos é oração. Fechamos os olhos, Deus, eu preciso dessa bênção, aleluia, glória a Deus, choramos, vem aquela lágrima, mas nem sempre estamos orando. A oração que Deus reconhece é um momento de comunhão. Você começa adorando, louvando a Deus, de repente você sente que está na presença de Deus. Você fala e Deus fala com você. Você fala e Deus fala com você. Não fala no ouvido, quer dizer, você tem a sensação que Ele está ali dirigindo. Aí sim é que você pode determinar. Pedir, biblicamente, é determinar, reivindicar, é tomar posse. Porque o Espírito Santo já foi dado. Já foi dado, ele está aí do seu lado. Aí você toma posse. Jesus, por isso eu digo, tudo que pedis orando, crede que o recebereis e tê-lo-ei. Você toma posse, você crê que o recebeu e Jesus diz que você terá. Esse é um princípio de Deus para todas as bênçãos. As pessoas que não aprendem esses princípios, elas não conseguem nada de Deus. É preciso aprender, é preciso se estabelecer na palavra e vencer em nome do Senhor Jesus. Do contrário, pode esquecer que não tem jeito, não vai longe. Então, quando você aprende com a bênção é sua, você toma posse, você crê, você recebe. Assim é com a cura, com qualquer outra bênção. Meu irmão, isso funciona agora aí na sua vida. Também se recebe o Espírito Santo do modo bíblico. O que é que o senhor chama de modo bíblico? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, apóstolo Paulo está chegando
numa certa localidade. E diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha que coisa trágica. Esse pessoal era discípulo, haviam aceitado Jesus. O apóstolo Paulo, conversando com eles, sentiu que lhes faltava algo. Você sente? Por exemplo, quando a pessoa tem um espírito de prostituição, como é que você sabe? Você conversa com ela, ela fala palavrão toda hora. Se você é um homem, ela é uma mulher, ela fica te encarando, te desejando. Se você é uma mulher, ele é um homem, ele fica te encarando, desejando. Você sabe da coisa, quer dizer, você sente que aquela pessoa tem um espírito errado. Aquela pessoa que tem um espírito de querer ficar rico, da avareza. Ele tem o olho regalado, ele fala contigo, tudo para ele é dinheiro, não sei lá mais o que, ele só vive em função daquilo. A pessoa que tem o Espírito Santo, você sente. Você começa a conversar com ela, ela é dócil, ela fala nas coisas de Deus, ela é uma pessoa que se interessa mais em agradar a Deus. Ela prospera? Prospera. E às vezes mais do que o outro, que é o avarento. Mas só que ela tem assim uma atitude bem diferente. Você sente o Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava conversando com eles e sentiu que eles deviam estar muito secos espiritualmente falando. Ele disse: pessoal, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando vocês creram? Ele disse assim: nós nem ainda ouvimos falar que exista Espírito Santo. Tem gente hoje que também não ouviu falar não. Diz que é de Jesus. Tem uns que ouviram falar, mas é para esse pessoal assim, bagunceiro. Ele não sabe que é para todo crente não, que você pode ser cheio com o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo perguntou-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Entenda o seguinte: o apóstolo Paulo, então, foi batizado em quê? Perguntou ele. Só no batismo de João. Então tá bom. Vamos batizar no batismo de Jesus, que é circuncisão do coração, despojamento do corpo da carne, do corpo do pecado, sepultamento do velho homem, para sair andar em novidade de vida, para que tenha a remissão dos pecados. Então foram batizados, saíram das águas, o apóstolo Paulo foi e pôs a mão sobre eles. E todos eles falaram em línguas e profetizaram. Eu disse que se recebe do modo bíblico. Há pregadores que desprezam o que diz a palavra e pegam o que disse alguém. Ensina o seguinte: não, você não precisa falar em língua quando você é batizado. Basta que você tenha uma alegria. Não é verdade. Você pode estudar na Bíblia, nos casos que a pessoa for batizada no Espírito Santo, eles falarem em língua. Quando a Bíblia não fala diretamente falar em língua, a Bíblia diz que, como o caso de Simão o Mágico, ele viu. Viu por quê? Certamente já tinha visto pessoas alegres muitas vezes. Viu pela expressão das pessoas o que eles falavam, que haviam sido batizados no Espírito Santo. Uma coisa é a seguinte: nós não temos que ficar prestando atenção no que os homens andam ensinando por aí, não. Temos que ficar com a palavra de Deus. A pessoa só é batizada com o Espírito Santo quando ela fala em línguas. Ah, missionário, mas eu falei uma vez e nunca mais falei. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você falou, veio como sinal, você não orou, não pediu, e Deus então não pôde lhe dar essa bênção. Você devia ter pedido o dom do Espírito Santo. Então peça hoje em nome de Jesus.
Bom, o que nós vimos aqui? Nós recebemos o Espírito Santo há dois modos de receber. Primeiro, aliás, há um modo só de receber, que é o modo bíblico, mas você recebe crendo. E segundo, com os sinais que evidenciam que você foi batizado com o Espírito Santo. Vamos ver agora o que é que nós nos tornamos após recebermos o batismo do Espírito Santo. Bom, nós somos de fato filhos de Deus, ou seja, de fato pertencemos a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9, o Espírito Santo fala o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser de Deus, de direito. Mas enquanto nós não tivermos o batismo no Espírito Santo, de fato não seremos de Deus. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela de fato passa a ser de Deus. É mais ou menos o seguinte: eu sou pastor. Suponhamos que venha um casal de noivos, depois de ter feito as coisas direito, quer dizer, ter cumprido os trâmites normais para o casamento, e eles vêm até a igreja onde eu sou pastor para se casarem, receber como marido e mulher. Bem, eu faço a cerimônia, dou a palavra, e eu pergunto: João, você recebe Maria como sua esposa? Ele diz: sim. Promete cuidar de Maria nos bons tempos, nos maus tempos? Sim. Promete ser fiel a Maria, tal, até que a morte os separe? Sim. Maria, você recebe João como seu esposo? Sim. Promete tal, tudo sim. Tudo bem. Não são ainda marido e mulher. Eu então vou e faço uma oração, abençoo eles, pego a aliança, abençoo e digo: eu declaro vocês marido e mulher. De direito, são. Eu sou autoridade para isso. Ele vai e coloca a aliança no dedo dela, ela vai e coloca no dedo dele, e são marido e mulher. Mas, essa cerimônia foi feita no Rio de Janeiro. Eles vão para o aeroporto. A Maria pega um avião, vai para Porto Alegre, casa da família dela. O João pega um avião e vai para Recife, casa da família dele. São marido e mulher? São, de direito. E de fato, 10 anos depois, Maria vive lá em Porto Alegre, está até amigada com uma pessoa. O João vive em Recife, amigou com uma outra pessoa. E o João morre. A Maria vai: eu sou a esposa do João. Ela tem direito. Está ali o documento. Mas ela foi esposa realmente? Não. Por quê? Porque não houve aquela convivência que um casal tem que ter para ser marido e mulher, de fato. Ou então, eles nunca arranjaram ninguém. Ela morre virgem, ele morre virgem, e são marido e mulher. De direito, mas não de fato. Tem muita gente que está se enganando. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que eu acabei de ler aqui agora? Esse tal não é dele. Ora, se não é de Cristo, o outro pode investir. Missionário? Eu nunca vi isso. O outro vem e investe quando a vida da pessoa domina. Ele diz: mas eu não entendo. Eu sou de Jesus de direito, mas não de fato. Quando recebemos o batismo do Espírito Santo, nós nos tornamos de Jesus de fato. Éramos de direito, somos de fato. Na hora que recebemos o batismo com o Espírito Santo, o que acontece? Nós somos revestidos de poder. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Meu irmão, minha irmã, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós somos revestidos com o poder de Deus. A força de Deus é transmitida ao nosso espírito.
Então, nesta hora, nós nos tornamos em autoridades. Nós somos empossados como filhos de Deus. Um juiz de direito, um rapaz, é advogado, e ele faz prova para ser juiz de direito, vamos dizer do estado de São Paulo, e ele passa. Ele já pode prender, ele já pode soltar? Não. Ele tem que ser empossado como juiz de direito numa vara, numa comarca. Na hora que ele é empossado, ele é revestido daquela autoridade. E ali, quem decide é ele. Você aceitou Jesus? Você é filho de Deus? É. De direito. Mas você ainda não está empossado. Na hora que você recebe o batismo do Espírito Santo, você é investido de poder para representar a Cristo, não numa comarca, numa vara, numa certa localidade, mas sim em qualquer lugar que você for. O campo é o mundo, e onde você estiver, ali estará o poder de Deus para honrar a sua palavra. O que mais somos quando recebemos o Espírito Santo? Nós somos autorizados a fazer a obra de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. O Senhor Jesus está falando, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, as boas notícias a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Ó, missionário, mas aqui está claro. Todo aquele que crê, ele sai por aí, prega a boa notícia, aqueles que aceitam são salvos, ele batiza ele nas águas, vem um demônio, ele expulsa, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, se impuser a mão sobre os enfermos são curados. É, Jesus falou isso. Mas Jesus colocou um porém. Jesus colocou uma condição, e é bom que nós olhemos para essa condição. Está aqui em Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Entenda bem, nós somos autorizados por Jesus para pregarmos em qualquer lugar. Mas os discípulos também eram. Aliás, eles receberam essa ordem dos lábios de Jesus. Porém, Jesus disse: mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder. Você está entendendo? Então, quem não tem o Espírito Santo está fazendo a obra de Deus. Quem não é cheio com o Espírito Santo, ele está fazendo a obra de Deus e pode ter até um sucesso, que chamaríamos de sucessozinho, pequenino. Mas quando ele for revestido com o poder de Deus, ele vai ter um sucesso grande, uma sucessão, um sucesso enorme. Porque aí, essa pessoa está revestida com a autoridade. Ela vai pregar e não vai ganhar o cidadão perdido pela sua eloquência, pela sua capacidade mental, e sim pela virtude de Deus que vai convencer aquele pecador. Ela vai dizer ao demônio, em o nome de Jesus, e o demônio terá que abaixar a cabeça e obedecer-lhe. Por quê? Porque ela tem autoridade. Ela vai orar pelo enfermo e o enfermo vai ser curado. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder que autoriza a qualquer pessoa a fazer a obra de Deus. E o batismo com o Espírito Santo não é o pastor quem o realiza, é o próprio Senhor Jesus.
Daqui a pouquinho eu vou orar. E quando eu orar, você que quer o batismo do Espírito Santo, se você obedecer ao que eu vou lhe falar, meu irmão, ele vai lhe ser concedido. E quem vai batizar você não é o missionário. Por um meio eletrônico eu estou falando com você, mas sim o Senhor Jesus, que, por você ter recebido o entendimento, terá condições de lhe abençoar. Bom, talvez você ainda não seja salvo. Então você deve aceitar Jesus como seu Salvador agora, porque sem Ele você não é batizado. E se você já é salvo, você tem direito de ser batizado. Mas missionário, e se eu estiver em pecado? Essa questão de pecado tem impedido muitas pessoas de serem batizadas. Há muitos anos atrás, isso foi em 1975, eu trouxe do Brasil 5 pessoas para passar um mês comigo na minha casa. Vieram 4 senhores e uma senhora. Um de Santa Catarina, um de Minas, a senhora acho que é de Minas, o outro eu não lembro de onde, acho que é do Paraná, e o outro da Bahia. Uns já eram batizados, outros não. Foi aquele tipo de trabalho assim, mestre e aluno. Os homens dormiam na minha casa comigo, acordavam de manhã, tomava café junto, a vez jejuava, iam para a reunião junto, expulsavam o demônio junto, faziam o obra de Deus completo. No último dia, formatura, né? Eu disse, como é que é? Todo mundo batizado no Espírito Santo? O baiano não, lá de Nazaré das Farinhas, João Batista, o nome dele, da Igreja Batista. Eu disse, João Batista, você vai embora para Nazaré sem o batismo do Espírito Santo? Não, mas eu vou ser batizado. Então vamos orar. Seguramos a mão e começamos a orar. Jesus batiza o João com o Espírito Santo. E o João ficava assim, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu fiz amém, 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 irmãos? Eles pararam. Foi, João, por favor, confessa o seu pecado. Não, eu não tenho pecado. Tem. Eu não. Claro que tem. Não, eu não tenho. Confesso, eu não tenho. Ô João, Jesus para você é otário? Que isso, missionário? Misericórdia de Deus, nunca falaria isso, mas você está falando, irmão. Não, tá. Se você não tem pecado, você está, Jesus me perdoa, me perdoa. Meu irmão, agora é para receber o Espírito Santo. Você entendeu? Entendi. Vamos orar. Ó Senhor Deus, eu disse, Jesus, batiza o João com o Espírito Santo. Começou a falar em língua e foi batizado na hora. Meu irmão, eu vou orar agora. E se você já é salvo, se não é, peça perdão agora e aceite Jesus. Na hora que eu pedir Jesus batiza com o Espírito Santo, aquilo que vier na sua boca, você fale. Não importa a língua que for. Eu já vi pessoa analfabeta falar em língua dos homens e falar em língua dos anjos. Mas como é que eu falo? Eu não sei. Não se importe, você fala. Às vezes vem sílabas, às vezes já vem linguagem perfeita. Eu sei que muitos de vocês estão preparados para serem batizados agora. Eu vou colocar aqui a minha mão. Se você quiser só usar como ponto de contato, venha. Primeiro eu vou orar para quem quer ser salvo. Põe a mão com a minha. Você que quer aceitar Jesus como Salvador, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e diga assim, Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, eu venho a Ti pedir o perdão dos meus pecados, eu venho receber a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor Jesus, eu te recebo. Meu Deus, muito obrigado. Diga, diabo, você me perdeu. Agora eu sou de Jesus. Meu Deus, eu empenho a minha palavra, que eu seguirei Jesus pelo resto da minha vida. E você que já era salvo, mas pecou, diga, Pai, me perdoa. Faça a sua oração, peça você o perdão agora, embole todos os pecados, junte todos eles e peça perdão a Deus, lance sobre Cristo agora. Você orou, então você está perdoado. Agora você vai dizer assim, Pai, fale agora, em o nome de Jesus, eu te peço, batiza-me no Espírito Santo. Falou? Deixa eu orar agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço agora, batiza essa pessoa
com o Espírito Santo. Aleluia. Pode falar isso que está na sua boca agora. Você solta o seu louvor e vai falando. Deus vai lhe dar agora. Está lhe concedendo agora. O poder do Espírito Santo desceu sobre você. Louve a Deus, enalteça a Deus. É isso mesmo que Ele está lhe dando agora. E levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Meu Deus, agora eu vou abençoar os que estão doentes, os que estão enfermos. Pelo poder de Deus eu paraliso toda a obra do inimigo e eu digo: diabo, acabou, é uma ordem. Em o nome de Jesus Cristo, eu amarro toda a sua ação, eu paraliso a sua ação e eu digo: fora dessa pessoa para nunca mais perturbá-la. Em nome de Jesus está quebrada a sua ação, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. E amém. Aleluia. Se você foi batizado, escreva para mim, Caixa Postal 1815, me conta, Rio de Janeiro, CEP 20001, traço 970, me contando o que Deus fez em você. E seja abençoado em nome de Jesus.